The world as I see it is a remarkable place, a beautiful house in a forest of stars in outer space. From a bird's eye view I can see it has a well-rounded personality. From a bird's eye view I can see we are family. And it's not hard for me to love you, hard for me to love you. No, it's not a difficult thing. It's not hard for me Sim, to love you. a natureza, as montanhas, são lugares notáveis, impressionantes, onde todos nós podemos encontrar bem-estar. E por que não? Momentos de felicidade. E ao som de The World as I See It, ou seja, O Mundo Como Eu Vejo, música interpretada por Jason Mraz, eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o podcast Reset Humano, número 83, com uma paixão dos aventureiros que amam trekking e montanhas no Brasil, o Parque Nacional do Itatiaia, com o chefe do parque, meu amigo Luiz Aragão. E também teremos a participação de Milton Dines, que é representante da trilha Transmantiqueira, num bate-papo muito bacana com a embaixadora do Projeto Reset Humano, Marcela Montenegro. O Parque Nacional do Itatiaia é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza, localizada no maciço do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Itatiaia é o parque nacional mais antigo do Brasil, tendo sido criado em 14 de junho de 1937, numa área de quase 12 mil hectares, que, antes de ser adquirida pela Fazenda Federal em 1908, pertenceu ao Visconde de Mauá. O nome Itatiaia é de origem tupi e significa penhasco cheio de pontas ou pedra pontuda. No interior do parque encontramos alguns dos maiores picos, ou seja, os mais altos do Brasil, beirando os 2.800 de altitude. Lembrando que o Brasil não existem picos de 3.000. A sua fauna e a flora em Itatiaia são bastante diversificadas, devido principalmente à diferença de altitude do seu relevo e ao clima variado. E você, conhece a trilha Transmantiqueira? Bom, é uma trilha de longo curso, integrante da Rede Brasileira de Trilhas, criada em 19 de outubro de 2018. A rede tem o intuito de conectar o Brasil de norte a sul através de trilhas caminháveis. E entre estas trilhas encontramos a Transmantiqueira, que corta a Serra da Mantiqueira de oeste a leste. A trilha tem seu curso ou percurso planejado para chegar a mais de 1.100 quilômetros de extensão, cruzando mais de 40 municípios do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, assim promovendo a integração de mais de 30 unidades de conservação. É um senhor projeto. Este episódio tem o apoio da Coros Brasil, Dr. Shape e Aventure Box. A Coros é uma marca de relógios americanos, relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Você conhece a Aventure Box? O Aventure Box é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Conheça nosso perfil no aventurebox.com. E você que está em seu carro ou está treinando, correndo, pedalando, caminhando na montanha ou simplesmente tomando seu café da manhã ou almoçando, muito obrigado por me ouvirem. Aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, como meu convidado, que é chefe do Parque Nacional do Itatiaia,
Luiz Aragão, meu amigo, bom te ver por aqui novamente. Em nosso último encontro foi no podcast Rede Brasileira de Trilhas, com a sua participação sobre a Transmantiqueira. Seja bem-vindo novamente ao projeto e ao podcast Reset Humano. Opa, Fred, tudo bem com você, cara? É um prazer também estar batendo esse papo contigo. Como a gente já conversou por aqui, quando falamos sobre a trilha de longo curso, a trilha Transmantiqueira, né? Minha opinião é que o Reset chegou na hora certa, isso no ano passado. Bem no momento de olharmos um pouco mais para dentro de nós mesmos, momento que pedia, no mínimo, uma reflexão, uma parada para a gente reabastecer, né, de informação, de cultura, fazer algumas reflexões a respeito das relações humanas, aquelas 3 principais relações, de você consigo mesmo, de você com o outro, com o próximo, e de você com o meio que te cerca, com o ambiente. É hora de parar, olhar e tentar ver onde a gente está impactando e também como somos impactados nessas 3 relações. E eu entendo, né, tentar equalizar isso tudo aí no dia a dia. Nesse caso, um bate-papo com pessoas ligadas ao ambiente outdoor, fora das quatro paredes da sua casa, o Reset veio a calhar, veio na hora certa. Parabéns pelo projeto, hein? Aragão, muito obrigado aí pelas palavras. E vamos para as perguntas? Luiz Aragão, estamos sendo ouvidos em 40 países, na Europa, Ásia, na América do Sul, Central e a do Norte, na Oceania e na África. Seco, por que visitar o Parque Nacional do Itatiaia, no Brasil, na Serra da Mantiqueira? Ótima pergunta. Como chefe desse parque, né, eu sou até suspeito para responder, concorda? Mas olha só, se você gosta de caminhar e também de escalar na montanha, das 11 montanhas mais altas do país, de acordo com o IBGE lá de 2016, e olha que a gente não é um país de grandes altitudes, né? O nosso pico do Neblina nem chega mais aos 3.000. Mas dessas 11, 6 delas estão aqui na Serra da Mantiqueira. Na ordem ali é Pedra da Mina, Agulhas Negras, Couto, Sino do Itatiaia, 3 Estados e Altar. E essas 6 que estão na Mantiqueira, das 11, 4 estão dentro do parque. E as outras 2 aqui do lado, que é a Pedra da Mina e 3 Estados. Então tem Agulhas Negras, Couto, Sino do Itatiaia e Altar. Está entre as 11 aí, tem 4 só do parque. Aí temos as do Caparaó, Bandeira e Cristal. Caparaó aqui perto também. E lá do restante está no norte, que é a Neblina, o 31 de Março e o Roraima. Ou seja, é um bom cardápio aí para quem gosta de montanha. Mas se você quer caminhar na Mata Atlântica e não abre mão de uma boa cachoeira ou um poço para o mergulho, o Itatiaia também tem. Você quer acampar? A gente tem um camping antigo e o novo, que vai ser inaugurado ano que vem, onde vai ter cantina, já está quase pronto, né? Cantina, refeitório, vestiários, banheiro, quiosques, onde você vai poder preparar a refeição perto ali do site onde sua barraca está montada. Estacionamento, é um novo camping, na entrada número 3 lá da parte alta do parque. Você gosta de observar pássaros? Puxa, um dos maiores hotspots para observação é aqui dentro do parque. Alguns dizem até que é o melhor, né? Dada a infraestrutura, e você pode observar mais de 400 espécies de pássaros. Gosta de fotografia? Tem paisagem montanhosa e floresta verde. Além da fauna, prato cheio para os fotógrafos. E agora a gente começou com a astrofotografia nas proximidades do abrigo de montanha do Rebouças, na parte alta. Gosta de voar de parapente? Puxa, tem um local novo aqui no parque, no Morro do Couto, onde você vai poder decolar, saltar acima de 2.700 metros. E highline, acima dos 2.400 metros de altitude. Dá para fazer aqui também. A gente abriu esses 2 esse ano, né?
E por aí vai, visitas de escolas, visitas acadêmicas, pesquisa científica. A gente está em primeiro lugar entre os parques nacionais em quantidade de pesquisadores e pesquisas realizadas. Este ano nós abrimos aqui no parque também trilhas para... reabrimos, as trilhas já existiam, né? Trilhas para bicicleta, mountain bike, e estamos também com o programa aí da carteirinha de atleta para as pessoas que moram no entorno do parque, os 4 municípios do entorno, que são 2 do Rio, Resende e Itatiaia, e os 2 mineiros, Itamonte e Bocaina, a carteirinha do praticante de atividade física, que em determinado horário ele pode entrar para correr ou para pedalar sem pagar o ingresso. E para fazer isso tudo que eu falei, agora a gente tem um mapa que dá para você baixar no site do parque, e um mapa georreferenciado, e você consegue navegar dentro do parque com o seu celular no modo avião. Aqui dentro do parque não pega sinal de celular, mas você no modo avião, e esse mapa que está lá no site, você consegue fazer isso tudo aí que a gente comentou dentro do PNI. Todos os parques que conheço pela América do Sul têm uma história linda em suas origens que precisam ser contadas. E com certeza o Parque Nacional do Itatiaia deve ter uma. Qual a origem? Alguém doou terras? Que histórias pitorescas, diferentes, causos, etc. Ou seja, você pode nos contar um pouco disto, desta origem, deste paraíso, que todos nós, trekkers e montanhistas, no Brasil somos apaixonados por este ícone brasileiro? Puxa, que legal você perguntar isso, pois ano que vem o parque completa 85 anos. É o avô dos parques nacionais do Brasil, e olha que somos mais de 70 parques. Itatiaia é o mais antigo, o primeiro deles, inaugurado em 1937, durante o governo do Getúlio Vargas. 2 anos depois vieram o Parnaso, Serra dos Órgãos, e o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz, 1939, né? E para comemorar esses 85 anos, ano que vem, a gente está preparando um livro contando toda a história do PNI. Vai ser contada desde o começo e com muitas curiosidades e dúvidas que vão ser esclarecidas. Vai ser lançado ano que vem. Vinícius de Moraes já se hospedou e ficou muito tempo por aqui e escreveu seus primeiros poemas inspirados aqui pelas paisagens do parque, quando jovem, né? O pintor Guinart também residiu no parque. Até a princesa Isabel, século XIX, andou subindo o Pico das Agulhas Negras, numa expedição científica. Mas a história do parque mesmo tem a ver com a história das unidades de conservação no Brasil. No final do século XIX e início do século XX já tinha uma corrente aí de intelectuais e cientistas conversando entre eles em conferências e também em simpósios, etc., sobre criação de parques nacionais aqui no país. Os Estados Unidos saiu na frente em 1800 e, se eu não me engano, 1872, né, 1872, o Yellowstone foi inaugurado, o primeiro parque do mundo, né, e dos Estados Unidos. Aqui na região, entre Rio e Minas, as terras pertenciam ao Visconde de Mauá e depois aos seus herdeiros. E em 1908, eles venderam para o governo. Esse herdeiro que possuía as terras onde hoje é o parque, ele vendeu para o governo federal para um projeto de colonização da área por imigrantes europeus. Eram lavradores, né, que iam plantar principalmente árvores frutíferas, entre outras coisas. Era um projeto federal, mas não deu certo não. E a causa maior foi a falta de infraestrutura do local, que era de difícil acesso. Mas devido à beleza, à biodiversidade aqui dessas terras, acima dos 400 metros, acima dos 800 metros de altitude, a Dutra, você tem uma ideia, a Dutra lá embaixo, a rodovia Presidente Dutra, a BR-116 está em média a 400 metros acima do nível do mar. A sede do parque já está a 800, né, e vai até o Pico das Agulhas Negras, a parte mais alta aqui do parque e o ponto mais alto do estado do Rio. Mas enfim, esse projeto não deu certo, mas devido a essa beleza natural do local, acabou se estabelecendo por aqui
nos anos de 1920, uma reserva florestal lá do Jardim Botânico, que virou uma estação biológica em 1929, e depois em 1937, como nós já falamos aí, Getúlio Vargas, através de um decreto, criou o Parque Nacional do Itatiaia. Em 1982, esse parque, que tinha 12 mil hectares, foi, em 82, através de outro decreto, passou para 28 mil hectares. É o que a gente tem hoje e é o território do parque, né, onde a gente trabalha. O Brasil é o país que abriga a maior biodiversidade do mundo. Estima-se que em território nacional estejam 10 a 15% de toda a biodiversidade do planeta, com mais de 50 mil espécies de árvores e arbustos. Ocupa o primeiro lugar em biodiversidade vegetal. Conte como é e qual a importância da fauna e flora do Parque Nacional de Itatiaia para a região e a promoção da biodiversidade? Então, cara, infelizmente o Vale do Paraíba sofreu muito com a perda das suas florestas originais. E Serra da Mantiqueira e Serra do Mar tá no mesmo barco. Monocultura do café, depois pecuária, e agora a especulação imobiliária crescendo ali no entorno do rio e subindo as duas serras. O próprio leito lá do Paraíba mudou com o passar dos anos. Porto de areia, retirada da vegetação ciliar, construções e invasões ilegais e por aí vai. Mas isso não é privilégio só daqui do Vale, a gente sabe que isso é no Brasil inteiro. Por isso as unidades de conservação do Instituto Chico Mendes estão aí. Com essa missão de conservar as porções de terra brasileira, esses espaços territoriais marítimos, né, que possuem recursos ambientais relevantes. E os parques nacionais, como unidades de proteção integral, cumprem esse papel. Proteção integral quer dizer que a natureza aqui dentro é preservada, conservada 100%. Porém, a gente faz um uso indireto dela, que é através da visitação desses atrativos, educação ambiental, interpretação ambiental, pesquisa científica, turismo ecológico de uma maneira geral. E eventos que estejam de acordo com a política do uso público do território, até eventos esportivos, ou abertura de uma temporada de montanha que vai acontecer, e depois mais à frente eu te explico sobre essa daí. Aragão, uma pergunta sobre visitantes. Como é que eles se comportam dentro do parque? Eles entendem, no seu ponto de vista, que devem ter uma conduta voltada para a preservação do local, visando o usufruto das futuras gerações? Te pergunto isso porque eu entendo que quem melhor cuida é quem conhece. É isso mesmo? Fred, esse é um ponto bem interessante, no meu caso em particular, porque eu sempre fui visitante do parque. Desde 1985, quando cheguei em Resende, cidade aqui do lado, para estudar na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Hoje eu estou, como se diz, do outro lado do balcão, né? E com quase 1 ano e meio desse lado de cá do balcão, eu me sinto bem à vontade para falar sobre como anda essa relação aí, como esses dois lados se interagem, né? O parque e o visitante. O parque mudou muito desde os anos 80, quando eu vinha para cá, né? Mudou assim de forma pontual, passou por vários incêndios, passou por gestores diferentes, governos diferentes. Agora o turista, o visitante também mudou, principalmente do ano passado para cá. A pandemia e a procura de áreas naturais abertas, áreas ao ar livre, coisa que antes muita gente não fazia. Basta a gente ver a febre das bicicletas. Agora tem bicicleta em tudo que é lugar, as pessoas estão querendo tirar a máscara, respirar, e a ficha está caindo, né? Nos anos 1980, comprar um equipamento para caminhada na natureza era inviável. Ou você trazia de fora, muito caro, ou se virava aqui com os eram pequenos e verdadeiros artesãos de barraca e mochila. Hoje não, hoje você entra numa Decathlon da vida ou dá alguns cliques no seu computador, né, numa loja online, e seu equipamento está ali, está na mão. Aí daí você sai, bota o pé na estrada e vai se aventurar.
Antes, quem ia para esses locais era um público muito pequeno, um nicho bem peculiar da sociedade. Montanhista, escalador e ambos, né, os turistas aventureiros. Então, esse pequeno grupo, seleto grupo, que se aventurava realmente nos locais outdoor, vamos chamar assim. Hoje não, a situação é diferente. O século XXI trouxe isso aí para a gente também. E eu acho muito bom, eu acho excelente. As áreas naturais têm que ser inclusivas, tem que aceitar o camarada com experiência e o camarada sem experiência. Mas só que a UC tem que estar preparada para isso. A UC, a Unidade de Conservação, e no caso aqui o Parque Nacional, ele tem que estar preparado para isso. Ele vai receber visitante ali que nunca saiu de casa. Às vezes a primeira experiência dele vai ser dentro do parque. E talvez ele tenha escolhido o parque por ter uma infraestrutura básica, por dar uma certa segurança para essa primeira investida na natureza e como também vai receber aqui no parque, a gente vai receber gente no outro extremo do espectro, pessoas bem experientes. Mas, de qualquer forma, esse primeiro grupo, dos iniciantes, eles aqui precisam de orientação. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Alimentação de animal silvestre. Aqui na parte baixa, 2 semanas atrás, encontrei uma família com o vidro do carro aberto distribuindo fandangos para o macaco prego. Esse mesmo macaco que vai entrar depois no carro dele, vai tentar interagir, quem sabe até vai dar uma mordida no turista e vai desaprender como ele faz para encontrar o seu próprio alimento. Mesma coisa lá na parte alta, onde tem o lobo-guará. As pessoas que acampam lá estavam alimentando o lobo de noite e durante o dia, quando as pessoas saíam para caminhar, o lobo ficou bem à vontade para entrar nas barracas, rasgando elas e levando embora mochila, pertences pessoais. Teve máquina fotográfica roubada, filmadora, chave de carro e principalmente a comida, né? Em ambos os casos, é falta de conhecimento do visitante, mas também é falta de orientação nossa do parque. E a gente está preparado, estamos nos preparando mais ainda, agora que com toda a abertura das áreas das unidades de conservação no Brasil, para esse público que já foi grande na temporada de montanha e que vai ser maior ainda agora no verão, com as cachoeiras e as trilhas, os atrativos aqui do parque. Resumindo, a gente quer as pessoas dentro do parque. O parque é do cidadão, mas é nosso dever também orientá-los para que eles tenham uma conduta correta dentro da unidade de conservação. O Parque Nacional do Itatiaia tem trechos da Transmantiqueira, que eu carinhosamente chamo de Cordilheira Verde, nome que dei devido aos estrangeiros que trago para cruzarem seus trechos em minhas expedições. Fale um pouco destes trechos para os aventureiros que nos ouvem e se planejarem ou se planejem no futuro para uma visita neste paraíso. Puxa, há 2 anos eu tive a oportunidade de, como membro da Associação Trilha Transmantiqueira, que pertence à Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, poder fazer uns 400 quilômetros de caminhada, lá da Pedra do Baú, em São Bento Sapucaí, até a Uroca, aqui do lado, né? Por cima da serra, nos trechos que nós ainda não conhecíamos. Foi debaixo de muita chuva, eu e um amigo. E nós passamos aqui, pelo setor 14 da trilha, que é o Parque Nacional do Itatiaia. Aqui dentro são uns 50 quilômetros de caminhada, basicamente. E a maioria deles em ambiente montanhoso. Uns 3 ou 4 pernoites dentro do parque. Dos quais 2 deles são em camping selvagem, você pode escolher, ou então até numa pousada que tem aqui perto. A Rede Brasileira de Trilhas, ou Rede Trilhas, foi iniciativa de um grupo de pessoas comprometidas com o esporte de caminhada no Brasil. Caminhar na montanha, na praia, no cerrado, na selva, onde for. Por isso que eu não falo de montanhismo. Montanhismo seria quem caminha na montanha, quem sabe. Caminhada tem várias facetas, ainda mais num país continental como o nosso. Mas a rede tem provado que as trilhas podem ser 3 coisas. Elas são ferramentas de conservação. Olha o turista, o caminhante dentro de um parque, conhecendo e entendendo como funcionam as coisas no Parque Nacional. Legal isso, né? É uma ferramenta de conservação. A trilha também é uma forma de ajudar
a desenvolver o território por onde ela passa, gerando uma alternativa para gerar emprego e renda. Lojinha, pousada, local para você fazer a refeição, levar uma lembrança, um souvenir. E é claro, a trilha também é um aparelho de recreação. Você vai para o mato, você vai para a trilha para se divertir, interagir com o meio ambiente, interagir com seus amigos. No final, você deixa um pouco do seu dinheiro para o produtor de mel, para o produtor de queijo local, né? Conhece uma unidade de conservação, quem conhece, conserva, e gera pertencimento também, e ainda se diverte. É mais ou menos isso aí que funciona a rede brasileira de trilhas e, no caso, a Transmantiqueira dentro do parque. Maiores informações da trilha dentro do parque estão lá no site. É só digitar lá Trilha Transmantiqueira e você vai procurar lá o setor 14 e ver as características aqui do Parque Nacional. Eu considero o Parque Nacional do Itatiaia como um dos melhores parques da América do Sul, pelos seus atrativos e biodiversidade. O que falta para ser visto pelo mundo ou já tem este reconhecimento? Uma resposta simples e rápida? Falta dinheiro, meu amigo, falta investimento. Eu concordo com você sobre o vulto do Itatiaia para o país e até para a América do Sul, né? A gente está próximo dos grandes centros, capital Rio de Janeiro, capital São Paulo e aqui do sul de Minas, onde estão as estâncias hidrominerais. O acesso é relativamente fácil e belezas naturais reconhecidas internacionalmente que estão até nos livros escolares, que é o Pico das Agulhas Negras. Mas, meu amigo, sem investimento não decola. Por exemplo, o Yellowstone, vamos ver um exemplo top aí, né? O Yellowstone recebe quase 4 milhões de visitantes por ano. Aqui em Itatiaia a gente tem 130 mil, guardadas as proporções, as diferenças, mas é um dado assim para a gente pensar. O Ministério do Meio Ambiente acertou e o Instituto Chico Mendes também em colocar esses serviços de visitação dos parques nas mãos das concessões de terceiros. E uma boa concessão é tudo que um parque nacional quer, é tudo que ele precisa também. Basta ver Foz do Iguaçu, aqui pertinho, o Parque Nacional da Tijuca aqui pertinho, e Foz do Iguaçu, lá no sul do país, né? Eles ali têm pegadas diferentes daqui do Itatiaia, mas tem boas concessões que fazem o dever de casa. Demos azar aqui no PNI, pois a concessão entrou em recuperação judicial no final do primeiro ano, no início do segundo, e agora a gente está com esse abacaxi para descascar. Mas, como a gente está engateando ainda, em breve a gente fica de pé e caminha com as próprias pernas. O Instituto vai aprendendo, Chico Mendes, e como nós temos uma boa equipe, eu acredito que a gente vai dar conta do recado e projetar esse parque no cenário nacional e, quem sabe, até no cenário mundial. O parque está localizado no maciço do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, no sul dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, com território abrangendo os municípios de Alagoa, Bocaina de Minas, Itamonte, Itatiaia e Resende. Eu considero esta região linda e é impossível não te perguntar sobre a geologia, a hidrografia, sua fauna, flora e seu clima. Você pode nos contar? O parque tem uma característica bem interessante. A gente tem 2 parques dentro de um só. A parte baixa, onde está o centro de visitantes, a sede, restaurante, cachoeira, é floresta, é Mata Atlântica. Já a parte alta, onde estão as principais as grandes trilhas e travessias e onde o pessoal escala, é campo de altitude, é montanha rochosa. Eu sempre aconselho a quem está iniciando, e a trilha que eu mais gosto também é a trilha Rui Braga. Ela começa aqui, pode começar tanto na parte alta quanto na baixa, mas eu acho legal começar aqui na parte baixa, a 800 metros de altitude em relação ao nível do mar, e você vai subindo, uma subida constante, mas não é íngreme, né? Você caminha dentro de uma floresta com a possibilidade de dar de cara com a fauna local, ou no mínimo as pegadas dela. Onça-parda, jaguatirica, irara, cateto, tatu, tamanduá, paca, coati, raposa, que mais? Cachorro do mato, frequente ver isso aqui.
Aí se você parar e olhar para cima, tiver sorte, vai ver o muriqui, se não, macaco prego. E se você parar e fechar os olhos, vai ouvir ali sabiá, o passarinho saudade, que é um assovio bem longo, já nas maiores altitudes. São mais de 400 espécies de pássaros. E se você der mais sorte ainda, você vai abrir seu olho e vai ver um jacu ali. Olha o nome científico dele, é Penélope obscura, bem na sua frente. Isso aqui no quintal aqui de casa, ao lado da sede, tem tudo isso. Fora inseto, anfíbio, serpente. À medida que você vai subindo pela trilha, pela Rui Braga, as grandes árvores, né, árvores verdes, né, elas vão dando lugar aos pequenos e retorcidos arbustos, sem falar das flores coloridas, amarela, vermelha, branca, azul, lilás. Só na parte alta são mais de 500 espécies de plantas. Você sai da sede a 800 metros de altitude e quando vai beirando ali os 1.200, 1.300 de altitude, você começa a ver os cumes rochosos lá na frente. Você vai entender que as provas dos milhares de anos de transformação da superfície da Terra estão logo ali na frente, te esperando. Você vai parar de pisar na Terra, na trilha da Terra, e vai começar a pisar em rocha pura, com milhões de anos. E tudo isso aí com barulho de água sempre por perto. Pode ser um regato ali, um correguinho na trilha que você vai pular ou vai parar para encher o cantil, ou pode ser um rio, tipo Campo Belo, que abastece Itatiaia, onde você vai também parar e dar um tibum. Sem esquecer, né, meu amigo, a temperatura. No passado a gente bateu o recorde aí no Brasil. Foram quase 15 graus negativos do parque, ali no inverno, junho e julho. Enfim, quando você olha para fora das divisas do parque, para fora desses 28 mil hectares conservados, você vê bairros, vê asfalto, vê rua, vê vidro, vê condomínio, vê fazenda com pasto, e aí você entende por que é necessário um parque nacional, porque são necessárias as unidades de conservação. Se não existisse aqui o parque, meu amigo, isso aqui já estaria como está lá embaixo, perto do Paraíba, como estão os bairros que cercam o parque. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais as modalidades de esportes que são praticados no parque? E quais os seus pontos mais visitados, seus atrativos? Como, por exemplo, as prateleiras, que eu sou apaixonado. Fred, esse ano a gente está dando bastante ênfase para a bicicleta, né, para o ciclismo. Foram confeccionadas as carteirinhas para o praticante de atividade física dentro do parque, que envolve caminhada e bicicleta e ciclista. Isso apenas para os 4 municípios do entorno do parque. Eles podem entrar gratuitamente em determinado horário para a prática desportiva. Resende e Itatiaia no Rio e Itamonte e Bocaina, Minas Gerais. Além da bike, nós temos a escalada e o trekking, que já são tradicionais aqui no parque. E com as inovações desse ano, tivemos o Highline e o parapente também. A gente quer trazer outras modalidades e, quem sabe, algumas competições para o pessoal da corrida de montanha e maratonista. A gente tem uma coisa bem legal que no esporte, que está crescendo agora a partir dessa temporada, desse inverno. Não é esporte, mas vai se tornar uma atividade bem prazerosa dentro do parque, que é a astrofotografia. O cara tira foto do céu noturno, Via Láctea e por aí vai, pois o PNI aqui no sul fluminense, no Vale do Paraíba, dizem os especialistas, é o melhor local para fotografar o céu. E nessa brincadeira, o céu noturno acaba sendo o limite, né? Cada foto mais bonita que a outra, cara. Bastante criatividade. Então lá no Instagram, se a gente olhar, já tem bastante exemplo de astrofotografia aqui de dentro, de fotos tiradas dentro do Parque Nacional. Por muitos parques que eu já visitei aqui na América do Sul,
Muitos deles têm estruturas onde existe uma enorme colaboração da sociedade, né? E aqui eu queria colocar um ponto de vista, aliás, escrever, né? Por exemplo, ser colaborativo envolve mais do que apenas compartilhar informações e estar presente em ações propostas. Isso se chama cooperação. A colaboração acontece de fato quando todos nós envolvidos na melhoria de um processo ou de uma solução de um problema, participamos juntos para melhorá-los. E aí eu me refiro aos parques e especificamente o Itatiaia. Como ser um colaborador ou voluntário no programa de voluntariado do parque? O Instituto Chico Mendes, o ICMBio, tem um programa para voluntário em unidade de conservação. Aqui no Parque Nacional nós temos até uma casa, um alojamento para acomodar esse pessoal. Esse ano, e o ano passado também, ficamos devagar. No passado foi até proibido, foi devido à pandemia. Mas em 2022 a gente vai abrir agora, no final do ano, um edital convocando o voluntariado para nos ajudar no verão, janeiro e fevereiro. Aqui dentro, principalmente na parte baixa do parque. Para contato com o público, orientando sobre as condutas corretas dentro do parque, auxiliando nos questionários que são feitos com os visitantes, ajudando no programa que nós temos aqui do Parque Limpo e por aí vai, né? Para isso, para saber quando e como, basta seguir a gente na rede social, Instagram e no Face, que é onde a gente vai divulgar o programa do voluntariado para 2022. E no site do ICMBio, dando um Google aí, voluntariado ICMBio, tem lá também onde você pode se cadastrar, tá bom? Eu gosto muito de citar em palestras e por onde eu ando em expedições ou pelos parques, né, o conceito de quem conhece o lugar tem uma conexão intensa e cuida e respeita mais o lugar. Assim como promover conhecimento sobre o parque em sua visitação. Te pergunto, você acredita que quem conhece o lugar tem maiores chances de cuidá-lo? Eu acredito e concordo 100%. Um parque nacional ele é de uso público, ele é para o cidadão brasileiro, o estrangeiro também, para que eles possam usufruir desse potencial que o parque tem. A gente quer um PNI também inclusivo, para o portador de algum tipo de deficiência, né? Nós temos já 2 cadeiras de Juliette que o Ministério do Meio Ambiente comprou e enviou para alguns parques nacionais, algumas UCs também, mas a gente pode e a gente deve melhorar para deixar o parque mais inclusivo ainda, né? Agora, voltando à tua pergunta, conhecer o parque gera também pertencimento. O parque é do Brasil, o parque é do teu país, seja você do norte, do sul, do litoral, do centro-oeste. A gente está aqui no sudeste, o parque faz parte dos biomas do país onde você mora. E conhecendo ele gera pertencimento, gera aquele cuidado que você tem que ter, que você aprende desde criança, que tem que ter com o teu país, com a tua casa, no final das contas. A gente quer que o visitante se sinta bem dentro da unidade de conservação, entenda as regras da unidade de conservação e ajude a nós, servidores, a tomar conta desse patrimônio, que é público. Hoje é ele que está aqui, amanhã é o filho dele, daqui a pouco é o neto e por aí vai. Então, ele conhecendo a unidade de conservação, gera esse pertencimento, isso aqui é meu também, eu sou responsável por isso, isso aí vai garantir para gerações futuras também se utilizarem desse patrimônio natural, né? Luiz Aragão, como ser um humano consciente, melhor com nossos parques e cuidar de nosso planeta? Puxa, cara, na minha opinião, aquele ser humano consciente é o camarada que pensa diariamente naquelas 3 relações que a gente comentou, né? Daquela relação dele consigo mesmo, da relação dele com o próximo
e da relação dele com o ambiente que o cerca, no nosso caso aqui, o meio ambiente. Quem tem filho pequeno em casa, basta olhar para ele. E aí você pensa, puxa, que planeta eu pretendo deixar para ele? Qual é o legado, falando em termos de meio ambiente agora, né? Não só das relações humanas, mas uma coisa acaba interferindo na outra. O que eu pretendo deixar para ele em termos de planeta? Um local seguro, um local saudável para ele viver no futuro? Cara, quem não tem filho, cara, pega tava lendo aí um documentário do Netflix ou simplesmente sai para viajar para conhecer esse grande país que a gente tem. É de uma biodiversidade e um povo maravilhoso. E a gente tem que conhecer a nossa casa. Isso aí é o que a gente falou, né? Isso aí gera pertencimento, gera prazer, gera vontade de tomar conta, de participar. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa que precisa ser melhorada, né? E a gente só vai saber se a gente conhecer, se procurar informação. Se ficar em casa ali, na rede social, acreditando em tudo que está escrito por aí, você não vai sair do sofá não, né? Então tem que sair, tem que caminhar, tem que procurar e entender ali na prática, ao vivo, né, o que está acontecendo. Isso aí se resume até em pequenas ações, no seu prédio onde você mora, na escola do seu filho e por aí vai. Essas pequenas ações, elas, se todos fizerem, né, elas vão fazer diferença lá no final e vai deixar o planetinha melhor, né, dentro da sua área de atuação. O que você puder fazer, tá valendo. Luiz, uma pergunta simples, de um lugar que representa muito no montanhismo brasileiro. E por que não dizer na América do Sul? Como é ser gestor, chefe do Parque Nacional de Itatiaia? Como é a estrutura do parque? Fred, você sabe, eu sou militar, né? Sou do Exército, estou na reserva. Eu comecei a vestir farda com 12 anos de idade, num colégio militar. Mas antes de qualquer coisa, eu sou um cidadão brasileiro. E como cidadão, a gente quer o melhor para o nosso país e também para o povo que vive nele. Como funcionário público, que eu ainda sou, seja com ou sem farda, nosso dever é servir ao cidadão, servir ao Estado, servir ao país. E nessa função que eu estou agora não é diferente. Eu acho que qualquer cidadão bem intencionado sentando na mesma cadeira vai cumprir isso aí com responsabilidade. A gente tem a missão de apresentar o cidadão ao meio ambiente e fazer com que os dois interajam harmonicamente. Para isso, o cidadão, o visitante. Para isso, a gente tem uma excelente equipe de trabalho aqui no parque. São 73 pessoas, dos quais temos funcionários do ICMBio, do Instituto, são os concursados, funcionários terceirizados que trabalham na sede do parque no apoio administrativo ou nas áreas externas, nas manutenções dessas áreas externas. Temos também os brigadistas que combatem o incêndio florestal e também uma excelente equipe que cuida das trilhas do parque. É uma grande equipe, né? Mas trabalhar em equipe é para isso que a gente foi treinado. Eu acordo todos os dias com um sorriso no rosto, porque o trabalho é gratificante. Esse tipo de trabalho é gratificante. E eu cumprimento sempre a equipe com um grito de alvorada. Daí a gente segue e vai cumprir a nossa missão. Meu amigo Aragão, queria te convidar para juntos ouvirmos a participação do Milton, né, do Trilha Transmantiqueira, junto com a Marcela Montenegro, embaixadora do projeto Reset Humano. E aí, Marcela, por onde você anda nesse Brasil? Fala, Fred, tudo bem? Olha só, nesse episódio eu tive que me dividir em 3, porque nosso convidado dessa vez é o projeto Transmantiqueira, que é um circuito de trilhas que o objetivo é conectar os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais também. E, poxa, que bacana essa conversa aí com o Aragão, que é um dos gestores do Parque Nacional do Itatiaia. Eu estive lá recentemente, esse ano.
Que lugar maravilhoso, é uma preciosidade brasileira e precisa ser reconhecida como tal. Viu? Parabéns aí pelo bate-papo de vocês. E hoje, como representante da Transmantiqueira, eu vou conversar com o Milton. Ele faz parte aí do time de voluntários desse projeto, que também é incrível, e a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje. Oi, Marcela. Obrigado por nos convidar. É um prazer estar aqui falando com vocês. O projeto Reset Humano é super interessante. Eu sou o Milton Dines, montanhista de longa data, não vou nem dizer quanto tempo, né? Voluntário da rede Trilhas e da Trilha Transmantiqueira, ajudando lá na coordenação e fazendo o que é possível junto ao Aragão, aí, ao Pedro Menezes, nosso grande mentor das trilhas de longo curso no país inteiro, e ao Hugo de Castro, presidente da trilha. Eu tenho uma experiência longa aí com montanhismo, com organização de atividades de turismo e de ecoturismo em parques como consultor, então é um assunto que permeia a minha vida aí pelo menos há 30 anos. Bom, o que eu acho? Eu acho espetacular, né? Qualquer iniciativa no sentido de divulgar o montanhismo, de conectar as pessoas, de falar sobre atividades ao ar livre, é muito bem-vinda, né? E o Reset Humano vai por aí, né? A Montanha Escola vai por aí, e ainda mais vindo do Fred, que é um cara super comprometido com o montanhismo, né? E a Marcela, sem dúvida, também, né, Marcela? Então, a gente tem mais que comemorar e torcer para que isso se amplie e seja sempre maior. Então, Milton, muitíssimo obrigada pela disposição em participar do Momento Montanha Escola e contar para o público do Reset Humano um pouco sobre a atuação da Transmantiqueira. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é tão importante para o desenvolvimento sócio-territorial, para a conservação e para a fomentação do ecoturismo no Brasil. Seja mais que bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. Se apresenta aí para a galera, conta como, quando e por que nasceu o projeto Transmantiqueira, quais são os valores, a missão e o propósito que norteiam o projeto. Já deixa as mídias sociais para a galera acompanhar e bora que vamos. Como tudo começou? Na verdade, acho que a primeira vez que se começou a falar da possibilidade de interligar as trilhas já existentes, de criar uma travessia ao longo da Transmantiqueira, foi por meio do montanhista Sérgio Beck, do Centro Excursionista Universitário, que na década de 80, entusiasmado com as várias trilhas que já existiam ao longo da Serra da Mantiqueira, começou a imaginar, começou a pensar como é que seria e de que maneira se faria a união dessas trilhas, né? Mais tarde, o engenheiro florestal Valdir Joel de Andrade, do Instituto Florestal, fez uma tese de mestrado na USP, abordando essa questão de um modo mais sistemático e fez uma primeira proposta em forma de mapa do que seria essa trilha. Ainda demorou alguns anos até que no fim de 2017, numa reunião no Parque Nacional de Itatiaia, várias pessoas que tinham já um certo entusiasmo com a ideia das trilhas de longo curso, inspirados na trilha Transcarioca, que já era uma realidade, se reuniram lá em Itatiaia, em outubro de 2017, para fazer primeiro seminário, uma primeira abordagem de como implantar essa trilha de longo curso. Entre elas, o Hugo de Castro, presidente nacional da Rede Brasileira de Trilhas e também acumula a presidência da Trilha Transmantiqueira e outras pessoas. Marcelo, os principais valores da Trilha Transmantiqueira são os mesmos de todas as trilhas de longo curso no Brasil, que é conectar as pessoas, fazer com que elas se conectem entre si e se conectem com o meio ambiente. Além disso, como essas trilhas passam muitas vezes por áreas muito carentes, áreas que carecem de atividades alternativas no ponto de vista econômico,
seria desenvolver o território. Ao mesmo tempo que as pessoas se conectam entre si, elas possibilitam a conexão dos moradores locais com atividades de trilha, com serviços que eles podem prestar, desde guiagem, hospedagem, contar uma história, vender um produto e assim por diante. Tá? A trilha transmantiqueira tem nas redes sociais um apoio muito importante. Não só pela possibilidade de comunicação com os interessados, mas por serem os lugares onde a informação sobre a trilha está disponível. Então tem o site, né, trilhatransmantiqueira.com.br, tem Facebook, tem Instagram, né? Então usa-se a tecnologia para se comunicar com quem está na trilha, onde estiver sinal, claro, né? Quem está interessado em fazer a trilha e assim por diante. Você vai encontrar no site um mapa, né, de toda a trilha, e a gente pretende aí, num curto prazo, ter um Wikiloc, né? Já tem um, mas eu não sei se ele está atualizado, oficializado. Em breve isso vai estar. Legal? Eu já mencionei aqui que a Transmantiqueira está presente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Quais outros detalhes aí você tem para contar para a gente sobre este circuito? Bom, a Transmantiqueira percorre 1.200 quilômetros, mais ou menos de leste a oeste, começando na cidade de São Paulo. Aliás, ela começa num lugar icônico da cidade, né? Começa no Horto Florestal, que na verdade é o Parque Estadual Alberto Löfgren, um dos primeiros parques do Brasil, e sobe pela Serra da Cantareira, encontra a Serra da Mantiqueira e vai pelas cristas, pelos lugares onde é possível, pelas trilhas, até Conceição do Ibitipoca, lá em Minas Gerais, 1.200 quilômetros. E está separada em diversos setores. Se eu for falar aqui cada uma das serras, eu vou ficar até amanhã, né? Mas a gente tem basicamente o setor Cantareira, seguido das Serras Verdes, ali na região de Joanópolis, Monte Verde, Campos do Jordão, Altos da Mantiqueira, que vai Marins de Itaguaré, Serra Fina, o setor Agulhas Negras, que pega o Parque Nacional de Itatiaia e sai por Mauá, em direção à Serra do Papagaio, e segue até chegar nas serras de Ibitipoca. Quem for ver o mapa vai reparar que também tem um outro braço lá no lado leste da Transmantiqueira que vai numa outra direção. Seja como for, quem resolver ir de ponta a ponta, seja por um braço ou pelo outro, tem que estar preparado para caminhar uns 1.200 quilômetros. Tá legal? Milton, sigla TLC. Explica aí pra gente um pouco sobre esse novo conceito aqui no Brasil. Olha, numa palavra só, eu acho que trilha de longo curso representa liberdade. Liberdade de sair pela natureza, de curtir o ambiente natural, de passar uns dias fazendo uma atividade onde você esquece do resto do mundo, né? Você fica ali curtindo a trilha, curtindo a mata. Sua preocupação é onde é que você vai acampar no fim do dia, né? Grande preocupação, né? Então, fica uma coisa muito gostosa. E quais os benefícios econômicos, comunitários, científicos e de consciência ambiental que esse tipo de trabalho abarca? Os benefícios são vários, né? Como você colocou aí, econômicos, comunitários, científicos, tem benefícios de toda a ordem. Uma trilha de longo curso beneficia, em primeiro momento, os próprios usuários, né? A possibilidade de estar em contato com a vida ao ar livre, de praticar a trilha, de estar em contato com a natureza. No caso da Transmantiqueira, de estar em contato com a principal cordilheira do sudeste brasileiro, né? Estar em contato com as altitudes, né? As alturas mais expressivas do país, né? É uma série de benefícios interessantes para o usuário. Mas se ficasse só nisso, não ia ser tão legal, né? A trilha passa
especialmente a Transmantiqueira e a boa parte das trilhas de longo curso no Brasil, passam em localidades que têm um leque de atividades econômicas meio restrito, áreas rurais, áreas que estão sofrendo esvaziamento de pessoas, a migração para grandes cidades por falta de alternativa econômica. E nesse sentido, a trilha de longo curso, a trilha transmantiqueira, traz um novo alento, né? Traz uma nova possibilidade de começar a oferecer serviços de guiagem, serviços de hospedagem, serviços de alimentação, uma oficina de alguma atividade local que as pessoas achem interessante. Ou seja, movimenta a economia em locais onde isso atualmente, isso antes da existência da trilha, não existia, né? Além disso, a gente tem outros ganhos, né? Outros benefícios. Em termos de consciência ambiental, ser um trilheiro, né? Praticar um trekking, é uma coisa que acaba sem querer comprometendo você com o meio ambiente, né? A gente começa a fazer trilha de qualquer jeito, né? Meio na louca. Aos poucos você vai percebendo que os lugares que você está frequentando têm uma certa fragilidade, tem uma importância enorme. Ainda mais agora, nesse momento que se fala tanto em desmatamento, né? As trilhas procuram passar sempre por áreas protegidas, unir unidades de conservação, né? Fazer esse corredor ecológico que passa pelo que a gente ainda tem de melhor em termos de conservação de ambiente natural no Brasil. Então, com um mínimo de sensibilidade, o usuário começa a perceber isso. E a informação que está disponível nas nossas redes sociais reforça muito essa questão, né? As trilhas são verdadeiros corredores ecológicos entre áreas protegidas, entre parques, entre reservas, entre mansas de ambiente natural que ainda estão lá, né? Do jeito que estavam quando o Cabral chegou aí no Brasil, pelo menos algumas delas, né? Em termos científicos, poder ter essas áreas conservadas é uma oportunidade única para quem está preocupado em como conservar, em como recuperar, em como manter essas áreas. Inclusive até uma ciência bastante nova, que é o conhecimento sobre o manejo e a conservação de trilhas, é uma parte do mundo científico que está se formando com o advento dessas trilhas no mundo inteiro. Milton, Associação Trilha Transmantiqueira / Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso / Trilha Transmantiqueira, para a gente entender um pouco melhor o que cada frente administra desses segmentos. Então vamos lá, para as pessoas entenderem um pouco melhor. A Rede Trilhas, a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, é o grande guarda-chuva aonde se organiza e se tenta dar uma uniformidade a todas as trilhas de longo curso no Brasil. Você vai ter basicamente como imagem dessa uniformidade, como símbolo dessa unidade que as trilhas fazem no país, a sinalização. As pegadas amarelas e pretas que estão se espalhando pelo Brasil inteiro em forma de pequenas setas com mais ou menos 20 centímetros de comprimento, elas são a identidade visual das trilhas de longo curso. É sempre uma pegada, como se fosse uma pisada de uma bota, só que quando você vai ver o desenho dessa pisada da bota, ele tem os gomos lá do solado, mas ele tem também ali o desenho de algum elemento que caracteriza a trilha. No caso da Transmantiqueira, essa pegada é um solado que remete a uma araucária, né, um pinheiro, aqueles típicos da mantiqueira, e a uma pinha, que é o fruto do pinheiro. Você tem todo tipo de desenho identificando as trilhas de longo curso no Brasil, mas sempre por meio das pegadas e da comunicação amarela e preta, tá? A trilha Transmantiqueira é uma delas, né? Uma entre tantas trilhas de longo curso, uma trilha importante, uma trilha que conecta uma área que tem uma população muito grande, né? O eixo Rio-São Paulo, passando ali pela divisa de Minas Gerais,
E a Associação Trilha Transmantiqueira seria uma instância de governança, né? Uma instância que tenta, de alguma maneira, coordenar os trabalhos todos, porque são 21 setores, com um monte de gente, tem mais de 300 voluntários, já chegou a 600, a pandemia deu uma diminuída nisso, a gente já está começando a recuperar novamente o voluntariado, que são pessoas que se ocupam desde a parte administrativa, ir para a trilha, recuperar a trilha, fazer a sinalização, informar os locais, fazer ações de educação ambiental e assim por diante, né? A lista é bem extensa, mas basicamente é essa estrutura de governança que coloca a rede brasileira, as trilhas em geral, na rede brasileira de trilhas. E quais são as principais ações realizadas? Para a galera que ficou interessada também em participar, como é possível se voluntariar? Faltou falar sobre essas ações, né? Então, entre as várias ações, a gente sempre começa pela sinalização, porque ela mobiliza as pessoas, né? Antes disso, óbvio que tem que ter uma definição do traçado da trilha, tem que ter um acordo com os municípios por onde ela passa, com os gestores das áreas protegidas, tem todo um arranjo prévio até chegar à sinalização. Mas a sinalização acaba sendo a ação que mobiliza as pessoas, que traz o voluntariado para a trilha, é super importante. Além disso, tem as reuniões, tem os mutirões para fazer sinalização, para recuperar a trilha, assim por diante. A gente chama esses mutirões de sinalização, principalmente, ou seja, nós vamos explicar para as pessoas o que é a trilha, como é que ela funciona, como é que as pessoas se orientam nela, e a gente acaba envolvendo as pessoas nesse processo de sinalização. A gente chama isso de seminários, né? Os seminários são reuniões que eram feitas até com uma certa regularidade até o começo da pandemia, agora a gente pretende retomar, aonde a gente vai não só instruindo as pessoas, mas vai formando um corpo de voluntariado. De voluntários, né? Marcela, foi um prazer falar com você, fazer parte desse grande projeto aí que é o Reset Humano e a Montanha Escola. Foi um prazer estar aí com o Aragão também, que é um entusiasta da trilha transmantiqueira desde o primeiro momento. E eu espero que as pessoas tenham a oportunidade de ir para essas trilhas e que isso seja uma atividade, uma estrutura cada vez mais consolidada, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. A ideia da rede de trilhas está começando a contaminar, no bom sentido, os países vizinhos. A gente já tem algumas trilhas também na Bolívia, no Equador, no Peru, entrando nesse mesmo, respeitando esse mesmo tipo de organização que a gente tem aqui. E assim a gente vai criando uma rede latino-americana de trilhas que ainda é incipiente, mas em breve vai ser uma realidade. Um abração a todos. Milton, uma imensa alegria conhecer mais do Projeto Transmantiqueira. Reitero aqui os meus parabéns para você e toda a galera engajada nesse voluntariado, cujo intuito é promover a transformação no cenário do trekking brasileiro. Obrigada a você que nos ouve também. Bora junto fazer essa mudança. E Fred, agora é com você. Até a próxima episódio de Montanha Escola. Milton, Marcela, que bate-papo bom sobre a trilha transmantiqueira, que eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado por esse trajeto, né? Agradeço de coração, Milton, e vamos nos cruzar por ela, hein? E agora, retomando o bate-papo aqui com o Luiz Aragão, chegamos ao final e queria te perguntar qual a mensagem que eu não te perguntei e você gostaria de deixar uma mensagem para os ouvintes que nos ouvem nos 40 países aqui pelo podcast Reset Humano. Eu só queria
aproveitar o espaço aqui e colocar duas informações a respeito do parque. A primeira é a abertura da temporada de montanha o ano que vem. A gente chama de ATM. Essa ATM tem que entrar, né, e vai entrar para o calendário de turismo da região das Agulhas Negras, região aqui turística aqui do sul fluminense, Coatis, Porto Real, Resende e Itatiaia. E também vai entrar para esse calendário de turismo, tá? E também tem que entrar para a história do parque. Tem que ser uma ATM que aconteça todo ano, que vire tradição neste Parque Nacional. Ela vai ser em maio do ano que vem, 2022, ela vai se repetir em maio de 2023, em maio de 2024, etc. Né? Se depender de mim como voluntário, como amigo do parque, estando ou não fazendo parte da equipe, a ATM vai fazer parte do nosso calendário. E segundo é o projeto Parque Limpo, que tem a ver com reciclagem, a limpeza do parque e também com a alimentação de animal silvestre. Esse combo, vamos chamar assim, ele vai ser implementado agora, mês que vem, a partir do verão, dezembro. E que ele permaneça perene, que seja para sempre. Um dos problemas que a gente enfrenta no mundo é o problema do lixo, né? E o plástico acaba sendo o inimigo número 1. A gente quer que o visitante leve de volta o seu lixo, que não suje o parque, que entenda que reciclar vai ser a única alternativa. E não alimentar os animais, porque o lixo atrai o bicho para a estrada, atrai o bicho para a barraca, atrai ele para dentro do carro, acaba tendo uma interação homem e animal que não é saudável. O Parque Limpo, com esse programa Parque Limpo, o visitante ganha uma sacolinha na entrada e se sair com a sacolinha cheia de lixo, tanto lixo reutilizável como lixo úmido também, ele ganha um adesivo da campanha. Bem, seria isso, meu amigo. Eu agradeço a você e aos ouvintes aí pela paciência e pela oportunidade também, né? E dizer que foi um prazer bater esse papo contigo. A gente se encontra aqui no parque, tá bom? Abração aí, pessoal. Até mais, né? Luiz Aragão, meu amigo, muito obrigado pela conversa aqui no podcast. Suas respostas sobre o Parque Nacional do Itatiaia e a forma de ver o mundo nos trouxeram com certeza a inspiração e desejo de visitá-lo. Conte comigo e o Projeto Reset Humano. Muito obrigado por fazer parte da história do podcast Reset Humano. O Projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. E para você que ouviu este episódio até o final, muito obrigado 2 vezes. Espero que tenha gostado deste papo com o Luiz Aragão, do Parque Nacional do Itatiaia, e o Milton, da Trilha Transmantiqueira. E sigam nossas redes sociais no Aventure Box, no Instagram, no YouTube, LinkedIn e Facebook, e também no Telegram. É só procurar pelo Reset Humano. E você quer receber o último episódio? Escreva para o nosso WhatsApp, o +55 11 98 165 0990, com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. It has a way